Bom dia. O assunto do nosso grupo foi mantenabilidade. Ele é composto por Alavane Batista, Yane Camille e Renato Leite. Bom, né, para começar é preciso saber o que é, né, o conceito de mantenabilidade. Ao estudar o assunto, né, dá para você perceber que a mantenabilidade não é um conceito que surgiu agora. Ela foi citada, né, a primeira vez lá na BNT, na NBR 5462, na década de 90, em 1994. Ou seja, não é um conceito muito novo, digamos assim. E lá nessa norma tinha a seguinte definição: a capacidade de um item ser mantido ou recolocado em condições de executar suas funções requeridas, sob condições de uso especificadas, quando a manutenção é executada sob condições determinadas e mediante procedimentos e meios prescritos. Ou seja, né, resumindo, a mantenabilidade ela representa a rapidez e a facilidade, digamos assim, com que procedimentos de reparo são executados para recolocar um ativo, né, uma máquina, em funcionamento após a apresentação de um certo defeito, um certo problema, que se relaciona muito bem, né, com o conceito de manutenção corretiva, que é uma ferramenta pela qual a mantenabilidade é conquistada, reduzindo as perdas de produtividade no sistema. E a gente sabe, né, que manutenção corretiva é aquele tipo de manutenção que ela ocorre logo após apresentar o defeito, diferente da manutenção preventiva e todas as outras. Agora, para ficar mais claro, né, o que seria a mantenabilidade, vai um exemplo bem simples. Vamos imaginar que você tenha um determinado equipamento e toda vez que você precisa fazer a manutenção dele, você tem que tirar as proteções mecânicas dessa máquina, né, desse equipamento. E essas proteções, elas são muito pesadas, fazendo com que seja necessário, né, a ajuda de dois ou mais funcionários, dois ou três. A partir do momento que a engenharia de produção, né, como exemplo, decide colocar uma dobradiça nessas proteções, vai reduzir significativamente, né, a quantidade de funcionários que é preciso para trocar por exemplo, e com apenas um movimento de dobradiça sem tirar nenhum parafuso, você consegue fazer a manutenção. Então, você pode dizer que a mantenabilidade desse equipamento se elevou. E mantenabilidade você pode dizer nesse conceito. Tal empresa tem a mantenabilidade boa, ruim e tal. E seguindo esse conceito, a gente entra na classificação do sistema quanto à mantenabilidade. As respostas objetivas, elas atentam para um atendimento normativo e como este ocorre. Ou seja, o requisito deve ser qualificado segundo o atendimento à norma de desempenho e de manutenção. Resumindo, é preciso avaliar o desempenho observado em cada requisito de manutenabilidade, que é representado por essa tabela aqui, que é dividido em ótimo, normal, mínimo, deficiente e inexistente. No caso dos três últimos, no site onde eu peguei, não tinha as outras definições. Então, vamos ficar só com esses mesmo. Para ser caracterizado como ótimo, precisa atender às normas de manutenção e desempenho, permitir que sejam feitos reparos, reformas e ampliações. No caso de reparos, reformas e ampliações, podem ser utilizados tanto o sistema construtivo inovador quanto sistemas construtivos tradicionais. A mão de obra não precisa ser especializada ou é disponibilizada pela empresa responsável pelo sistema. Os materiais necessários à manutenção e às reformas e ampliações encontram-se disponível no mercado. A tecnologia necessária é disponibilizada pela empresa responsável pelo sistema construtivo inovador, no caso de reparos, reformas ou ampliações. Para ser considerado normal, né, precisa atender às normas de manutenção e desempenho. E em relação ao tempo de manutenção, né, que é bem simples. O tempo de manutenção corretiva, ela inclui todas as horas que passam desde que o dano é detectado até o funcionamento normal da máquina do equipamento. E o número de reparações é auto-explicativo. O número de reparações é equivalente ao número de vezes que quebrou. E você deve conseguir recolher esses dados, né, de dano, de reparação, através de seus registros ou no histórico dos seus CMMs. Aí o que seria, né, os CMMs? Os CMMs. É uma sigla em inglês, só que traduzindo, né, para o português ficaria Sistema de Gestão de Manutenção
computadorizado, que é a chave para entender o que significa esse CMM, que não é nada mais do que um software. Oi, eu sou a Lavane e eu fiquei com a parte de taxa de reparos e o MTTR, que é o tempo médio para reparos. A taxa de reparos é a quantidade de reparos feitos em relação ao total de horas de reparo de um equipamento. Ela é calculada da seguinte maneira. Nessa primeira equação que a gente tem é a taxa de reparos instantânea, que ela é representada por esse símbolo μ. E ali a gente tem igual a lim, que é um limite. Se existir esse limite, da razão da probabilidade condicional de que um instante t de término de uma ação de manutenção corretiva ocorra em um dado intervalo de tempo, esse intervalo de tempo é t e t mais ΔT, pela duração de t deste intervalo, quando ΔT, que é a variação de tempo, tende a zero. Isso tudo supondo que essa ação esteja em andamento no início do intervalo de tempo. Essa segunda equação é a taxa de reparo média. O símbolo dela é T1 e T2. Então, a média da taxa de reparo instantânea em um dado intervalo de tempo, que é T1 e T2. No caso, a taxa de reparo média, ela se relaciona com a taxa de reparo instantânea por essa segunda equação. MTTR. MTTR é o tempo médio para reparos. Como o próprio nome já diz, ele indica quanto tempo, em média, o equipamento vai ficar parado para uma manutenção corretiva, caso ele falhe novamente. Por exemplo, João sabe que a injetora de plásticos, se a injetora de plásticos parar novamente por alguma falha no motor elétrico, ele vai levar em média 6,25 horas para colocar ela em funcionamento. Então, o MTTR ele só vai fazer sentido se você souber suas aplicações práticas. Ele pode servir para você encontrar outros indicadores e vai te dar uma base de informações para tomadas de decisões futuras. Ele é calculado da seguinte maneira: MTTR é igual ao tempo total de manutenção corretiva dividido pelo número de reparações realizadas. Então, o MTTR consiste basicamente em medir o tempo de cada atividade de manutenção corretiva e tirar a média sobre o número de falhas que ocorreu em um determinado período de tempo. Ele é um bom indicador da manutenibilidade. E um bom padrão seria um MTTR, um tempo médio para reparos de 5 horas. Um tempo de parada de 50 horas ao longo do ano deveria corresponder pelo menos a 10 danos. Então, dessa forma, a gente pode concluir que quanto maior for a taxa de reparos, que é μ, maior será a manutenibilidade. E também que a taxa de reparos μ é o inverso do tempo médio para o reparo. Então, para a gente poder aumentar a taxa de reparos, é preciso diminuir o tempo médio para reparos, que é o MTTR. Ou seja, para aumentar a manutenibilidade, é preciso diminuir o MTTR. Então, o MTTR, ele é reativo. Quando você vai calcular ele, assim, você percebe que ele é um tipo de cálculo reativo, porque ele já passou, já aconteceu, porque você pegou um dado do passado e fez uma média para tentar tirar dali alguma ação que você pode fazer no futuro. Já a probabilidade da mantenabilidade, ela é proativa, porque você vai calcular antes de fazer o serviço para saber se o serviço vai ser feito dentro daquele prazo estipulado ou não. Então, todos esses indicadores são muito importantes dentro da manutenabilidade. O MTTR, o tempo médio para reparos, e a taxa de reparos, a instantânea e a média,
que se relacionam para dar uma base melhor para operações mais eficientes dentro da manutenibilidade. Bom dia, meu nome é Yane e vim falar sobre o cálculo da mantenabilidade. Bem, calcular a mantenabilidade é algo complexo, pois não há uma fórmula especialmente para isso. E como se trata de uma probabilidade, é uma estimativa. Temos alguns pontos, né? Mediana do tempo médio de reparação. É o tempo necessário para executar metade das ações de reparação. E ela está representada aí no ponto 2, nesse gráfico. E o tempo máximo de reparação é o tempo máximo estabelecido para completar uma determinada porcentagem de todas as ações de reparação. Deve usar dados reais do seu software de gestão de manutenção para estimar tempos máximos reais de reparação. Mas como é que eu posso fazer para melhorar a mantenabilidade? Bem, a única forma de melhorar a mantenabilidade dos seus ativos é começar a ser mais rápido nas reparações de danos. Só que aí, abaixo eu vou citar 4 ideias para melhorar. A primeira é treinar melhor a sua equipe. Quanto mais formação oferecer aos seus técnicos, mais rápido vão agir. Incentive o trabalho em equipe e reúna todos os seus técnicos em um objetivo comum, em vez de focar apenas no desempenho individual. 2. Concentrar mais informação sobre cada ativo. Tente concentrar toda a informação sobre o ativo e as tarefas de reparação. Isso faz com que os técnicos de manutenção demorem menos tempo para entender o que devem fazer e as peças que podem precisar. De preferência, use um software ou um aplicativo com versão mobile para que possam acessar essa informação em qualquer lugar. 3. Adquirir equipamentos semelhantes. Outra forma de poupar tempo nas reparações é adquirir equipamentos semelhantes. Por um lado, os técnicos vão se sentir familiarizados com mais facilidade com todos os equipamentos. Por outro, é provável que as peças sejam compatíveis com vários equipamentos, o que facilita a gestão de estoque. 4. ponto, aumente a manutenção planejada. Quando falamos de manutenção industrial, a manutenção corretiva quase sempre implica longos períodos de paradas. Assim sendo, uma das melhores estratégias que você pode adotar para aumentar a mantenabilidade é aumentar a porcentagem de manutenção planejada. Falando de uma forma concreta, deve corresponder a 90% ou mais do total, tá? Bem, nem o melhor gestor de manutenção consegue prevenir todos os danos. Mas quando eles acontecem, garantir uma boa mantenabilidade dos equipamentos é a única forma de evitar mais perdas e paradas desnecessárias na sua indústria, né? E é isso. Obrigada pela atenção.